o empate de ontem no Maracanã. Primeiro, o pré-jogo, a escolha do Felipe, a escolha do Flamengo, melhor dizendo, né? Essa é uma escolha da instituição. A escolha do Flamengo. Alguém aqui coloca um asterisco? Você tem o Estudiantes quinta, o Vasco domingo e o Estudiantes na Argentina quinta. Era óbvio, pelo menos para mim, que escalando força máxima na quinta, você não ia conseguir repetir no domingo o mesmo time que quinta-feira tinha uma dura missão de Libertadores. Se então, fosse o contrário, até a probabilidade era maior. Claro. É um dia mais de descanso. Claro. Então, assim, o Felipe mandou um time que você olha no papel, pô, me parece tranquilamente um time superior ao Vasco no papel. Sim. Né? É Carrascal, Plata, Cebolinha, Bruno Henrique no ataque. Saul, Alan, Emerson... A defesa inteira, a defesa que já passou por seleção. Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e o Rossi no gol. Então, assim, alguém questiona a escolha do Flamengo? Não, zero. Zero, né? Zero. Eu acho que foi tudo em função exatamente da questão física mesmo. Né? Algumas dúvidas em relação, André, por exemplo, você poderia ter iniciado com aqueles que jogaram na quinta-feira, vamos dizer, coloca o time titular todo, porque você tem 5 substituições, são 50%, vamos dizer, dos jogadores de linha, muita coisa. Quer dizer, muita gente estava questionando exatamente isso, né? Poderia ter iniciado, vamos dizer, com o time titular. Ele optou por deixá-los no banco e durante o jogo... Para mim, pessoal, quando você entra, o ritmo do jogo é outro, completamente diferente. Ainda mais num clássico, pegado do jeito que estava, porque ninguém deu centímetro para ninguém. Quando você inicia, você está mais ou menos no mesmo plano. Quando você entra, o jogo já está muito quente. Até você entrar no jogo é mais difícil, entendeu? Talvez ele tenha pensado em jogar sem a necessidade também de colocar essa galera em campo, a cavalaria, mas precisou. E a cavalaria entrou. Vamos mostrar quem ele colocou no meio do jogo. Ele vai mexer com 11 do segundo tempo, né? Ele tira o Ayrton Lucas e coloca o Vinha. Até estranho. Porque o Vinha é um jogador extremamente confiável. Sim. Né? Em qualquer situação. Sim. Né? Aí colocou o Samuel Lino no lugar do Cebolinha, que não fez um bom jogo. Digo o mesmo do Bruno Henrique, não jogou bem. Aí entrou o Pedro aos 18 do segundo tempo. Está claro que o Pedro retomou a posição. Né? A roda girou no Flamengo e o Pedro retomou a posição. Coloca o Arrascaeta, com 18 do segundo tempo, melhor jogador do time na temporada. E coloca o Luiz Araújo. No lugar do Plata. Né? No lugar do Plata. O que até me leva a perguntar se o Plata será titular quinta-feira, já que o Plata estava na formação inicial e jogou bastante. Pode ter um peso o fato do cartão, né? Concordo. Será que não tem um peso aquilo ali? O Plata não é nenhum cascudo, né? De repente ele se sente na responsabilidade a pressão que vai ter, a pressão que vai ter em cima dele em função disso. Mas ontem ele voltou a jogar bem novamente. É um jogador extremamente útil para o esquema que faz o Felipe, sobretudo quando perde essa bola na recomposição. O que ele ajuda o pessoal de meio campo, fica a dúvida, né? O fato dele ter escolhido o Luiz Araújo, que vinha bem também. Sim. Quer dizer, sim. O Luiz Araújo praticamente eu acho que jogou todos os jogos. Ele está sempre participando, ele, até o jogo anterior, ele ao lado do Rossi eram os jogadores que mais tinham jogado pelo Flamengo na temporada. Eram 45 jogos. Posso até estar enganado no número, mas ele era, ao lado do Rossi, o jogador que mais tinha entrado em campo. Sobre essa questão do time, Rizek, eu acho que é legal quando a gente ouve o Felipe falando sobre isso, né? Porque, assim, poupando 10 jogadores de linha. De tudo aquilo que eu já conversei ao longo da minha vida com preparador físico e fisiologista, todos eles são unânimes em me dizer a seguinte coisa: não existe relatório que manda você poupar todos os titulares. Existe preservação do treinador. Se ele acha que tem um jogo mais importante à frente e que aquele próximo jogo, né, anterior a esse tão importante, é contra um adversário inferior, que com as reservas você consegue se sobressair, como foi o caso do Palmeiras, ele faz isso. No caso do Flamengo, eu tenho certeza, convicção, acredito nas palavras do Felipe, que só não começou quem não tinha condição de começar. Porque a gente vê, por exemplo, o Saul sai do jogo na quinta-feira com dores no tornozelo. Sai cedo do jogo, inclusive. Pô, foi uma batalha quinta-feira. Pois é. Foi muito desgastante. Mas assim, é que era meio óbvio que quem jogasse quinta-feira um jogo tão difícil
não teria condição de jogar domingo. Era meio óbvio isso. Mas por que eu falo isso? Tem elenco para isso, né? Sim. Tem elenco Por que pra eu falo poupar. isso? Porque, assim, cada jogador reage de uma forma. Cada organismo é cada organismo, cada jogador faz uma função diferente. Tem jogo que exige mais de um jogador que faz determinada função, outro jogo exige mais de outro. Então, tudo isso é importante para entender a escalação da E olha equipe. que o Palmeiras poupou 10 jogadores atuando quarta-feira, um dia a mais de recuperação. Nesse caso, você tem que colocar o jogo da quinta no papel, porque, para todos, né? Por exemplo, os titulares que jogaram ontem, hoje já é dia perdido para treinar o time visando ao jogo de quarta ou de quinta. Então não é só o jogo de domingo, você perde também um dia e meio da sua semana visando a preparação para o confronto. E o dia anterior também. E o dia anterior também. Você não pode forçar no dia anterior e no dia seguinte a recuperação. Exato. Então, assim, para mim está muito claro que são escolhas que os clubes fizeram. Mas, por exemplo, André, você vê que jogou Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saul e Plata. Esses caras jogaram no ritmo como se não tivessem jogado na quinta-feira. Sim. Entendeu? Ninguém Talvez economizou os nada, outros, né, que não tenham fisicamente a capacidade desses aí, porque para mim eles jogaram como se não tivesse acontecido nada durante toda a semana. O Flamengo, ou seja, o Flamengo foi até o que menos poupou. Se você comparar com... é uma informação. São Paulo. Na comparação com São Paulo e com Palmeiras, o Flamengo foi o que menos poupou. 6 titulares, né? E aí o Flamengo terminou o jogo, tirando o Jorginho, com a sua força máxima, né? Com exceção do Jorginho, que não estava relacionado. O Flamengo terminou o jogo com a sua força máxima. Só que não foi suficiente para derrotar o Vasco. E por que o Flamengo, mesmo com essa quantidade de craques, não derrotou o Vasco? Vamos aos melhores momentos para contar a história do clássico do Maracanã. Primeiro, eu acho que houve uma entrega natural de quem está jogando um clássico, né? E isso tem uma... Porque o início do jogo, o Flamengo começou muito melhor que o Vasco. Mesmo com o próprio desentrosamento, você sentia que tinha pouco entrosamento. O Vasco começou o jogo jogando com até um risco, né? Jogando com a defesa, como normalmente os times do Diniz fazem, né? Joga com a defesa muito alta. Só que ontem você tinha Plata, Bruno Henrique e o Cebolinha para essa puxada. Às vezes, quando saía o Bruno Henrique, da situação da bola na trave do Cebolinha, quem faz essa entrada é o Carrascal, né? Quer dizer, depois o Vasco foi começando a encontrar... Esse momento de blitz parecia que seria a tônica do jogo, não foi. Não, depois do gol parece que deu uma diminuída no ritmo. Aí, esse é o primeiro chute que tem do Vasco, do Real de fora da área, porque o Vasco não estava conseguindo. O Vasco teve uma vantagem muito grande, principalmente no primeiro tempo, bola aérea, né? O Flamengo não conseguiu ganhar nas bolas que foram bem batidas, ou a bola rápida, ou a bola do segundo pau. Quando aconteceu o gol do Vasco, não... né? E aí você tem um meio vacilo do Rossi, né? Que ele finge que vai sair, ele para no meio do caminho, né? E ele deixa em dúvida o zagueiro, tanto que o Ryan pula sem ter ninguém para contrastar ele. E não é a primeira vez, né, mas que ele toma um gol assim, com esse tipo de erro dele. É assim, eu acho que eu vejo muito mérito do Vasco, sabe, assim, daquilo que se propôs a fazer contra o Flamengo. Óbvio que você mexe em metade do time, você vai perder coordenação. Os caras têm muita qualidade? Tem, mas não tem o hábito de jogar junto nesse ritmo de competição. E aí o Vasco foi muito corajoso para marcar a saída de bola do Flamengo. Às vezes você olhava para o campo, você via mano a mano quando vai subir a marcação. Não tinha sobra na defesa. Né? Isso era muito corajoso, porque o Maestro citou. Você está jogando contra uma linha de frente que tem Cebolinha, Bruno Henrique e Plata. Amigo, se um deles escapar, já era. Vai pegar a bola dentro do gol, você não vai pegar mais. E os defensores do Vasco foram muito bem nas ligações diretas. Os dois que jogaram à frente da defesa, o Cauã e o Hugo. Cauã e o Hugo. O Hugo fez uma partida impecável junto com o Cauã. O gol do Flamengo, a gente pega ele desde a origem, né? A jogada, o lançamento do Alan, é uma tentativa do Vasco de subir a marcação dessa forma individualizada. O Hugo, ele se confunde, porque o Plata, ele tá com a bola e ele deixa escapar um pouquinho. Aí ele acha que vai chegar para dar o bote, aí o Plata acha o passe pro Alan, é o tempo perfeito pro Alan fazer o lançamento. É uma fraçãozinha de segundo ali, que é claro, dentro da qualidade do Flamengo faz isso. E acho que na reta final do jogo, o Flamengo produziu para vencer o jogo. A gente olha as chances do segundo tempo, o Pedro teve 2 oportunidades ali dentro da grande área,
que ele acabou se precipitando um pouquinho. Que na hora do nota você movimento. daria para o Pedro? Porque como mostra os melhores momentos, ele perdeu gols, né? Claramente, teve algumas chances na área e perdeu. Por outro lado, ele também melhora muito o time quando entra. Ah, não, não tem dúvida. Não. Então, que nota daria para o centroavante que perdeu gols, mas melhorou o time? Não é... A gente dá nota para quem jogou 20 minutos é meio injusto, né? É lógico que, normalmente, essa jogada que ele chega um pouquinho atrasado, que ela quica, não é uma jogada fácil, entendeu? Mas a iniciativa dele, que a zaga do Vasco ficou toda esperando. Talvez o Léo sair e ele toma a iniciativa, né? Para tentar fazer o gol. Quando entrou ele, o Arrascaeta, você vê que tem uma mudança de chave. Na armação da jogada e nas finalizações. E até na pressão, ontem foi né, por Mike? A pressão na saída de bola. Por segundo, porque teve uma outra confusão entre os dois zagueiros, né? Que ela sobra para ele, né? Que o Lucas Oliveira salva quase em cima da linha, dá um divide com ele. totozinho nela que tira ele. Teve uma jogada, não sei se você lembra, mas no final do jogo, que o Luiz Araújo entra pela direita e dá um tapinha de direita para trás para ele. E ali eu achei que ele precipitou o movimento. Acho que ele não entendeu onde a bola ia cair. E ele acaba passando um pouco da bola e pega a mão na bola, chuta em cima do zagueiro. Talvez uma ansiedade ali do final do jogo. Mas quando os dois entram de fato, melhora até a pressão do Flamengo. É curioso isso, né? Porque os dois eles têm menos aptidão para pressionar, mas estão mais coordenados. Exatamente. A primeira bola dos dois em campo é um erro forçado do Léo Jardim, que na sequência o Saúl chuta no travessão. Que aí é quando parecia que o Flamengo faria o segundo gol ali. Depois o Vasco melhora também, fez as substituições. O Saúl chuta aquela bola com tanta convicção que tem uma imagem por trás, que ele chuta e já sai para comemorar. Porque a bola faz uma trajetória que o Léo não chegaria, né? Sim. Eu queria destacar agora 2 personagens do Vasco. 2. O primeiro é o Ryan. Melhor em campo do jogo? Pra mim, disparado. Ryan, melhor em campo? E assim, vou mostrar como o Ryan cresceu com o Fernando Diniz. Sim. Um dos grandes méritos do Diniz nesse time do Vasco é a transformação desse jogador, A evolução dele, né? Ele foi titular em todos os jogos com o Diniz. Né? Assim, esse aqui eu vou trabalhar. O Ryan é um deles, claramente. Porque o cara enxerga um potencial absurdo, né, no jogador. Então, por isso que existe essa cobrança, talvez até além do normal do Diniz, porque ele vê um talento absurdo no jogador. O Ryan, às vezes, tem umas jogadas de transição que ele pega ainda na intermediária, que ele inicia, né, essa progressão, que não dá para você pegar, porque ele está forte, né? E ele sai fazendo os dribles no meio dos adversários de uma forma que não tem como pará-lo. Ele tem reúne características que são difíceis de serem marcadas, né? Ele é rápido, ele é muito forte e ele tem a passada larga, que é uma coisa que favorece a dar o tapa e chegar na frente do marcador. Que às vezes tem que girar o corpo, né? Tem que fazer alguma coisa para conseguir chegar junto com ele. Então ele arrasta mesmo. Se ele pegar na intermediária com espaço pela frente, ele vai arrastando e é um cara que não tem medo de arriscar. Esse é um ponto que é fundamental para mim no jogo dele. Até antes do Diniz isso já acontecia e acho que o Diniz acaba fortalecendo essa característica. Várias e várias vezes a gente ouve o Diniz falando sobre isso para os jogadores dele ali na beira do gramado. Não tenha medo de jogar e ele chama o cara... Coisa que irrita ele profundamente é ver que o cara não tá arriscando, não tá tentando. E o Ryan tem feito isso. Até a gente, naquelas cenas que a gente rodou ali, a primeira cena é o jogo contra o Corinthians em São Januário, que ele sai para pressionar, numa pressão do Vasco, e não retorna na linha de meio campo para marcar a inversão pro lateral. A famosa bronca. Exatamente. E assim, esse tipo de coisa faz parte, e é legal da parte do jogador não ter o melindre, sabe? Não ter a vaidade. O cara tá ali para chamar atenção, vai chamar atenção e tá para dar moral. Ele nunca teve a minutagem que ele teve no Vasco hoje, as condições que ele tá tendo para jogar no Vasco hoje. Então, é legal a gente ver um cara tão jovem tendo essa consciência. Não tem por que ter vaidade, melindre quando leva uma bronca daquela do treinador na beira. Vamos ouvir o Diniz sobre o Ryan. Rapidamente, sobre o Ryan e o Diniz, se você pegar desde a bronca contra o Corinthians, o quanto que ele contribuiu para o Vasco em jogos importantes nesse período todo. É verdade. Se você comparar o Diniz, em 2 clubes, São Paulo e Fluminense, o que ele fez com garotos desses times, a gente pode lembrar de John Kennedy, a gente pode lembrar de alguns outros meninos no São Paulo. O próprio Nino. Brenner. Samuel Xavier, Nino.
Não, assim, é porque são jogadores que muitas vezes eles chegam no time profissional ainda muito inseguros do que fazer. E o time profissional, com muitos jogos, com pressão, não dá tempo de desenvolver, de terminar o desenvolvimento. E não digo nem só o desenvolvimento técnico, eu falo o desenvolvimento psicológico. Porque as informações do Diniz com o Rayan é que ele acredita que o Rayan precisa acreditar que ele pode mais do que ele realmente pode. Às vezes ele se desliga um pouco do jogo, se desconecta muito do jogo, que eu acho que é alguma coisa bem natural da idade, mas acho que também da própria personalidade. Por isso que é fundamental você ter um treinador que entende isso e que sabe aproveitar isso. Se você for pegar o aproveitamento do Rayan desde a bronca, que a gente repercutiu muito e realmente chamou a atenção... Acima do tom. Exato, mas olha o quanto ele cresceu. E talvez, se tivesse passado batido... talvez ele não tivesse a cobrança, ele mesmo não se cobraria. Então, acho que, mais uma vez, o Fernando Diniz mostra como é importante ter um treinador que sabe olhar para esses garotos. Porque é isso, eles não terminam só a formação técnica no time profissional, também a formação psicológica. Lembrei de outro jovem que é o Gabriel Sara, lembra? Era ele que eu estava tentando lembrar. Era o Sara que eu estava tentando lembrar. Destaque, tá na Turquia, no Galatasaray. Acho que sim. Quer ver outro jovem que ele não progrediu depois do Fernando Diniz. Mas eu lembro até de um trabalho do Diniz que não funcionou, um trabalho no Santos. Que o Gabriel Pirani, que depois veio jogar no Fluminense. De meia, né? Ele fez vários jogos muito bons com o Fernando Diniz. Depois ele nunca mais alcançou aquele nível. Pode dar um testemunho nesse sentido. Eu já ouvi muitos jogadores daquela geração do Flamengo que foi campeão brasileira com ele em 92, que estavam surgindo ali, falando das broncas que ele dava como jogador ainda. Paulo Nunes já contou isso aqui várias vezes. Né? E assim, esse tipo de coisa no futebol, Zé, que tem, cara. Não adianta o cara achar que é um ambiente. O Maestro também pegou uma turma da pesada ali, né? Peguei. Boa de bola e boa de barulho também, né? Era muito diferente daquela bronca que o Diniz deu ali no Raio? Eu acho que a única diferença é que a bronca... Exposição. Esse eu acho que o maior problema, principalmente, eu acho que o jogador menos até, mas principalmente do nosso lado aqui, né? A gente não aceita muito que o cara... Você lembra do Diniz com o Tietê. Sim. O Diniz não consegue se conter nesse sentido. Mas é o lado da formação dele como homem, da personalidade dele, da cultura que ele tem como psicólogo, que ele se acha... Eu acho que é uma obrigação. Da mesma forma como aconteceu comigo com os moleques. Só que a gente se juntava em algumas situações para exatamente não aparecer. Porque é a mesma coisa... Você olha o André do Fluminense, antes e depois que o Diniz foi. Esse é um dos maiores exemplos que você tem. O André saiu lá de um menino promissor para a seleção brasileira. Bem lembrado. Entendeu? Esse trabalho que o Diniz faz é tão importante quanto aquele que ele faz com uma parte tática e tudo isso. Vamos ouvir, então, o Diniz sobre o Rayan. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raro, raríssimo. Muito bem. Tem toda a razão. Está aprendendo a entender o potencial dele. É isso, porque muito jovem, a gente tem que olhar todo o histórico de vida, familiar, como ele construiu a chegada dele. Eu acho que isso a gente nunca pode perder isso do ponto de vista da análise de um jogador jovem. Porque tudo isso contribui para a forma da tomada de decisão, para a coragem, para a ousadia, para a falta de coragem, para a falta de ousadia. E eu acho que é isso que o Fernando Diniz vem fomentando no Rayan. Ele é um jogador muito mais confiante. Tecnicamente, ele tem habilidade, isso aí eu nem vou questionar, mas a gente vê uma evolução da pessoa. E eu acho que isso que vai ser a grande marca do trabalho do Diniz com o Rayan daqui para frente. E eu sou a materialização disso daí, porque eu confesso que não tinha a imagem do jogador que tenho hoje antes dele trabalhar com o Diniz. Para mim era só mais um ali no Vasco e hoje mas tem uma coisa... eu olho de um jeito diferente para ele. Tem uma coisa também, André. O Diniz, ele só vai em cima de alguns... No caso o Rayan, no caso do André e de tantos outros, que ele sabe o quanto o cara... Tanto que ele fala na entrevista, né? Ele precisa aprender e saber o talento que ele tem, o quanto ele vai evoluir. Porque se ele acha que não tem esse poder de evolução,
ele não vai nem perder o tempo dele, entendeu? E o Diniz conhecia ele já da base também, né? Ele já tinha um conhecimento do Ryan da base. O Ryan jogou seleção 17, seleção 20, é bem conhecido da base já brasileira há alguns anos. Era chamado até de Ryan Vitor na base, não usava o nome completo. O outro personagem que eu queria destacar do Vasco, mas só cumpriu com a obrigação dele. A obrigação do médico é zelar pela saúde dos jogadores, não pelo resultado. Ainda assim, eu quero exibir essa imagem, que é do médico do Vasco, o Rodrigo Sasson, porque o Vasco, ainda no primeiro tempo, perde um jogador bem importante, que é o Robert Renan. Diferença. Ele estava jogando muito bem Ele é muito ontem bom também. jogador. O jogador queria seguir na partida, depois desse choque de cabeça. Ele queria seguir, achava que tinha condição, e o médico, faz lá o teste e fala, não, você não tem condição. Não, ele pergunta, quanto tá o jogo? Ele não responde. Ele pergunta, da leitura da prova, ele fala assim, quanto tá o jogo? Aí ele não responde, ele fala, acompanha meu dedo. Ele não acompanha. Troca e fala, não. Não. Banca a decisão. Parabéns pra ele. E tira o jogador de campo. Mas é a função básica dele, eu sei, gente. Mas ainda assim, ele trabalha com futebol. Imagina a pressão de você tirar um jogador que é fundamental hoje no sistema defensivo do Vasco contra o Flamengo no Maracanã. E o jogador querendo seguir. E um precedente que aconteceu há bem pouco tempo, né? Isso, o Brasão. Quer dizer, Semana passada. Né? Fica Então, assim, fora do bateu próximo no jogo, né? peito. Fica fora do próximo jogo também, né? São 5 dias. Ele não O pode Brasão treinar, voltou né? a jogar. Isso, ele não pode treinar, nem treinar Então, durante assim, 5 dias. é que o próximo jogo do Vasco é quarta-feira, então não pode. Não pode. Mas eu achei muito bom porque ele pergunta assim, quanto tá o jogo? Ele não responde, ele fala, então acompanha meu dedo. E ele tá olhando pro outro lado. você reparou? Ele tá, tipo, Ou seja, ele completamente tá- aéreo. Não, Isso mas é um perigo, o que chamou cara. a atenção foi que quando teve o choque de cabeça, né? Todo mundo foi em cima do Cauã. Porque o Cauã, já, quando ele cai, já todo ensanguentado, né? Enquanto não chama atenção né? O comportamento do... E termina exatamente essa percepção, essa sensibilidade do médico de... É muito legal, mas é legal a gente falar também do que o Robert tem acrescentado na saída de bola Joga do Vasco. muito, tá louco. Tem uma inversão de bola já com o Paulo Henrique, que ele faz da esquerda para a direita, né? Quando o time todo está iniciando a jogada do lado esquerdo. Ele faz várias vezes, pela velocidade do Paulo Henrique e a qualidade, principalmente desse acerto de passe. E assim, é um cara que, dentro do estilo do Diniz, se encaixa perfeitamente. Eu acho que ele pode melhorar alguns aspectos defensivos. A gente até comentou sobre ele aqui algumas semanas atrás, de proteção diária mesmo. Dá para ele evoluir mais nesse ponto, em contra-atacantes de maior exigência. Mas com a bola é muito diferente, não tem medo de ser pressionado, atrai mesmo o atacante para achar uma linha de passe. E quem jogou bem, que entrou no lugar dele, foi o Oliveira, o Lucas Oliveira. Ele ganhou todas do Bruno Henrique. Jogou muito bem, mas muito bem, entrando já meio que numa fogueira. Nessa questão de saída de bola, o Cuesta acrescenta demais também. Ele faz umas jogadas do Cuesta que normalmente o back central toca no lateral e espera, né? Ele não, ele toca e passa. Embora. Passa, porque ele acredita na qualidade dele. 2 ou 3 vezes ele fez esse Aliás, tipo de jogada. essa contratação do Vasco é uma contratação muito boa. É seleção, um jogador de seleção. Né? Foi titular da Colômbia recentemente, pode ser titular na Copa do Mundo, ele tá no grupo, tá no bolo. E é um zagueiro que, além dessa capacidade de saída de bola, fisicamente tem muita imposição. É rápido, antecipa atacante. Dentro daquilo que se imaginava do mercado do Vasco, financeiramente falando, foi uma alternativa muito surpreendente até pra mim. Eu não imaginava precisamos que esse jogador... enaltecer a janela do presidente Pedrinho nesse uma pedido. ótima Ele janela. mandou bem, cara. O Andrés Gomes é uma boa contratação. Não, e assim, o Pedrinho Cuesta é boa contratação. sofreu muito, né? Por conta de tudo que acontece no Vasco, mas ele teve decisões que foram determinantes para a trajetória do Vasco. Lá atrás, quando ele rompe com a 777, quando ele banca o Diniz, quando ele troca, né? Resistiu o máximo que dava ali com o Carille, ele troca, ele banca o Diniz. Aí depois tem pressão, ele continua com o Diniz, aí ele vai para a janela com o dinheiro que o Vasco tem, consegue buscar jogadores interessantes, Robert Renan, traz o Barros de volta, o Matheus, que eu acho que é um jogador que vai contribuir, Matheus França, que vai contribuir, que eu acho que ainda está fora de embaixo ritmo. Porque a questão do Diniz é um claro conserto de um erro que ele cometeu. Claro. Os acertos, às vezes, passam despercebidos. Contratar o Carille, por exemplo, obrigação. não pela competência do Carille, que é um técnico vencedor, mas claramente não bate a filosofia de jogo do Carille com a ideia do Pedrinho. Então, assim, era meio claro que em algum momento ele ia fazer essa troca. Sim. Então, assim, ele eu acho apostou que muito numa questão de vestiário, que ele achava que o Carille tinha como
controlar. E aí ele se deparou que não era nada disso do que ele imaginava. Isso é uma informação de bastidor. Ele acreditava que o Carille tivesse um poder Mas como ideia de jogo, ele nunca superior. acreditou, Não. né? No modelo Carille. Então, assim, eu acho que Mas nisso... ele tem decisões muito importantes. E essa janela de meio de ano, mesmo com as dificuldades que o Vasco tem de dinheiro, eles foram muito criativos para buscar bons zagueiros, volante, que era uma necessidade que o Vasco tinha. Se a gente lembrar, o Vasco queria gastar mais de 1 milhão para contratar o Rony no começo da temporada. Não é? E hoje a gente nem escuta falar muito como é que tá o Rony na temporada e o Vasco tá mal, exato. Então, assim, e ele ia cometer um erro. Não, assim, eu falei isso aqui, eu acho que é um equívoco ele investir todo esse dinheiro para contratar o Rony. Eu acho que com relação à gestão do Pedrinho, e aí eu não tô falando disso agora porque o Vasco jogou bem quando o Flamengo empatou por 1-1. Poderia falar quando o Vasco, por exemplo, foi goleado pelo Independente Del Valle. Mas para mim a principal medida é colocar os bens pessoais como garantia na recuperação judicial do clube. Isso aí para mim é o ponto-chave de quem quer realmente fazer com que a coisa melhore. Vai cometer erros, não concordo com a declaração que ele deu sobre tá entre os 10 melhores elencos do país, discordo totalmente. Mas, cara, assim, a boa vontade há e a busca pelo acerto há, isso é inegável. O Felipe Luiz falou sobre a escalação com reservas e o Diniz opinou que o rendimento do Vasco é melhor do que a pontuação do time na tabela. Será? Vamos debater esses dois assuntos. Bom, primeiro pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Ele precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim nesse momento. Tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem a pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro, e o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Principalmente o jogo do Grêmio e do Ceará, né? Que tomou gol no final do jogo. Inter também, eu acho que foi muito castigado pela arbitragem aquele dia no Beira-Rio, e o próprio Galo não ganhou o jogo, mas jogou bem. Poderia ter, né? Qualquer ponto a mais. Só acho que oscila muito. Isso, eu também acho. O Vasco, ele faz bons jogos, de fato. Ele tem bons rendimentos. Mas, assim, ele não consegue ter uma sequência de boas E atuações. dentro de um mesmo jogo, muitas vezes, se você pega o jogo do Ceará, o Vasco faz 15 minutos excelentes. Leva o gol numa falha de saída de bola e faz um péssimo restante de primeiro tempo, a ponto do Ceará quase virar o jogo. Aí volta para o segundo tempo, bem de novo. Faz o 2-1. Com um jogador a mais, entrega um gol dentro da área, cara, nos acréscimos. O pós 6-0 foi perder do Juventude e do Corinthians, com atuações tétricas. Exatamente. Então, assim, é um time que oscila muito. Na 24ª. Terminou na 24ª. Ele ainda está buscando o time titular dele, gente, no meio da competição. Quer dizer, a gente acabou de falar dos 2 zagueiros, né? Que acabaram de chegar. Acabaram de chegar. Quer dizer, como é que... É difícil pro treinador, entendeu? E, assim, num jogo tão decidido em detalhes, o quanto vocês acham que a participação do Rossi, ela foi debatida ontem no fechamento, né? O Praz estava no fechamento e com lugar de fala, né? Como grande goleiro que foi,
desenhou pra gente como o Rossi foi mal. Ele vai, mas não vai no cruzamento, né? E ao ficar no meio do caminho, ele abre chance para o Vasco fazer o seu gol. O Rossi já tinha feito um lance parecido, mais grave até contra o Ceará. Sim. Cruzamento também que ele Sim. sai mal, fica no meio do caminho. É bem parecido. Bem parecido. Acho até que contra o Ceará ele erra mais. Acho que dá para dizer tranquilamente que ele errou. E como está todo mundo hoje lembrando do lance do Ceará, ou seja, são 2 gols muito parecidos que o Flamengo leva por indecisão do seu goleiro, será que esse é um ponto fraco, um ponto falho do Rossi? André, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, quando você tem um cara como o Coutinho, o baixinho, não é esse grandão aqui, o baixinho, que tem uma batida quase perfeita, você não pode achar que ele bateu a primeira no primeiro pau e que ele vai bater a segunda no primeiro pau. Você não pode adivinhar, porque o cara tem a qualidade de colocar a bola onde ele quer, entendeu? Então, quando ele tem o vacilo de achar que pode chegar na bola e não vai, ele já matou o zagueiro. O Ryan cabeceia sem ninguém disputar a bola com ele. Subiu muito o menino também. Tudo bem, mas ele não teve ninguém para disputar. Claro. Ele foi Quer ver lá, um detalhe importante, segundo andar. Quer ver um detalhe importante, mestre? O Flamengo marca na segunda trave ali com o Ayrton Lucas. Onde o Ayrton Lucas está na hora da cabeçada dentro do gol. Dentro do gol. Tá Porque dentro ele do gol. percebe que o Rossi está saindo. Que é um mecanismo automático. Natural. Você percebeu que o goleiro está saindo no seu setor, você vai pro gol. Porque se acontecer alguma coisa, você está ali para impedir o gol. E aí não dá nem tempo de fazer isso, porque o Rossi não vai disputar a bola, então... Eu acho que tem um mérito, é lógico, que ele vacilou na saída, um goleiro ainda mais da qualidade dele. Mas tem também o seguinte, ele não pode querer adivinhar, porque o Coutinho bateu no primeiro pau, bateu no segundo pau, bateu fora da área. Por quê? Porque é uma jogada mais ou menos treinada. E o goleiro não pode querer adivinhar com um batedor como E aí ele que varia. vou chegar no seguinte ponto. O Flamengo é muito mais time que o Estudiantes. Poderia ter, inclusive, liquidado o jogo. E o Estudiantes, tecnicamente, tem poucas armas para machucar o Flamengo. Mas se esse for um ponto falho do Rossi, né, olhando o gol que ele tomou contra o Ceará, o gol que ele levou ontem, eu acho que é um ponto que o Flamengo tem que trabalhar para o jogo de quinta-feira. Eles vão cruzar pra caramba. Exato. Bola rolando, eu vejo pouquíssima chance do Estudiantes machucar o Flamengo. Mas nesses detalhes a bola aí... aérea ontem, ele fez uma defesa no primeiro tempo. Foi. Quem foi Cabeçada do cabeceador? Puma. Que foi um defesaço. Mas ontem o Flamengo teve problemas com essa bola parada o tempo todo. O tempo todo. E o Estudiantes tem o Guido Carrilho, que fez o gol, que é o artilheiro do Estudiantes na temporada e é muito bom na bola aérea, aliás, é a especialidade dele. Inclusive, o Olé fez uma matéria semana passada só sobre isso. Sobre ele. O banco, que entrou no final do jogo no Maracanã e, assim, dependendo da forma como o jogo se desenvolver na quinta-feira em Buenos Aires, essa entrada dele pode ser mais precoce. La Plata, né? É, La Plata. É na região, né, de Buenos Aires. É na região, né? Você pode dizer que o Alário jogou pelo River Plate, a Libertadores. Sim. Mas não sei se é na região, não sei quantos quilômetros La Plata é Eu de acho Buenos que Aires. cara, assim, eu já Não fui em sei, Buenos Aires, 40, confesso que eu não... É, uns 40 quilômetros? Por aí mesmo. Não lembro a distância exata. Também já fiz esse percurso, mas não lembro. Sei que vai ser uma parada duríssima quinta-feira, em termos de ambiente, né? Porque, tecnicamente, Foi uma o Flamengo semana... é muito superior. Não, mas foi uma semana para o Felipe Luiz repensar algumas coisas, né? Porque um jogo que ele poderia ter feito um resultado melhor e já voltar mais tranquilo para o segundo jogo, ele não conseguiu, né? E viajar, na verdade, porque o jogo foi em casa, não conseguiu. O time foi muito bem, mas não liquidou. E ainda permitiu aquele golzinho ali que dá uma mínima esperança para um time muito frágil como é o time do Estudiantes. E empata o clássico com o Vasco, poupando o time. Mesmo poupando o time reserva do Flamengo é uma grande equipe. Eu acho que esse é o momento que o Felipe também vai virando um pouco a chave dele como treinador do Flamengo, em especial no mata-mata. Esse é o gol do Ceará. Ele precisa fazer com que esse time ganhe esse caráter de decisão, de não esperar o próximo jogo, porque o mata-mata, muitas vezes você não vai ter o próximo jogo. Se essa é a prioridade da semana, a semana que passou foi muito ruim. Agora tem que virar, tem que mudar, a mobilização tem que ser diferente, tanto para o jogo de quinta-feira, quanto para o jogo do final de semana. Porque se você for olhar ali a tabela no Brasileiro, todo mundo encostou. Esse resultado, essa rodada do fim de semana foi muito ruim. E o empate, embora seja um clássico, dentro de toda a qualidade que o Flamengo tem, poderia ser melhor pensando no time que está disputando o título brasileiro. Ele vai estar com a volta. 56,7 quilômetros então não é Buenos Aires. de Buenos Aires a La Plata. E eu vou pegar o gancho da Ana para falar da corrida do título. Que agora tem o Flamengo com 51 pontos em 23 jogos. O Cruzeiro, 50 pontos e um jogo a mais. Lembrando que eles se enfrentam todos aqui, né? O Palmeiras vai visitar o Flamengo e o Cruzeiro visita os dois.
E o Palmeiras chega a 49 pontos em 22 jogos. O que quer dizer o Palmeiras chegar a 49 pontos em 22 jogos? O Palmeiras hoje, ele pode se dar o luxo, tem muito chão ainda, né? Mas ele pode se dar o luxo de empatar com o Flamengo no Maracanã e depender só dele ganhar os demais jogos para ser campeão. Dificilmente eles vão ganhar todos os jogos, está muito claro isso. Mas só para dizer que hoje o GE, por exemplo, calcula a chance do Palmeiras maiores que as do Flamengo por essa razão. O Palmeiras pode empatar no Maracanã contra o rival e aí só depende dele ganhar os demais jogos, ainda que nenhum desses três vai ganhar todos os jogos até o fim do campeonato, isso está claro, né? O que está claro também é que o Palmeiras subiu de nível. E o Cruzeiro não está deixando ponto no meio do caminho. Quando você olha os últimos 5 jogos dos times no Campeonato Brasileiro, você vê que o Flamengo deixou 4 pontos no Maracanã, 2 contra o Grêmio, no empate por 1-1. Ele dominou o jogo, mas empatou, e 2 ontem, tá? São os últimos 5 jogos do Flamengo. Somou 11 pontos. O Cruzeiro somou 13 pontos nos últimos 5 jogos. Ele pode não ter tido o encantamento do Flamengo contra o Juventude, por exemplo, contra o Vitória, melhor dizendo, mas ele está muito eficiente. Virou contra o Bahia, virou contra o Bragantino, ganhou do São Paulo mesmo sem ser brilhante, ganhou do Inter e fora de casa foi buscar um empate com o Mirassol. É o único jogo em que ele deixou ponto dos últimos 5. E o Palmeiras goleou o Fortaleza, goleou o Inter, eu acho que são jogos que mostram que o Palmeiras subiu de nível. Foi melhor do que o Corinthians, mas não venceu, empatou 1-1. Ganhou do Sport e ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro. Então, assim, o Palmeiras somou 13 pontos, o Cruzeiro somou 13 e o Flamengo somou 11. Ele perdeu um pouco da gordura que ele tinha na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro não deixa ponto no meio do caminho, cara. É ruim do Cruzeiro deixar ponto no meio do caminho. Eu acho que o que difere, e nesse recorte tá bem curto ali, por mais, pode parecer uma contradição, porque o Flamengo enfiou 8-0 no Vitória, tá? Isso porque eu vou falar pode parecer uma contradição, mas o que tem diferenciado as equipes é justamente o potencial de matar jogos. É isso aí. O Flamengo contra o Grêmio, ele poderia ter encaminhado uma vitória até tranquila. Também acho. Pelas oportunidades que criou, pelo volume de jogo que teve. Pô, eu acho que ontem também, cara. Também. O Flamengo teve chance de ganhar o jogo ontem. As melhores chances do jogo são do Flamengo e elas acontecem quase todas depois que os titulares estão em campo. Então, é uma questãozinha ali, um detalhezinho técnico na hora da finalização, do último passe, tranquilidade. O Cruzeiro mesmo ganha o São Paulo sem jogar bem, você citou. O Palmeiras contra o Botafogo no Rio de Janeiro não faz um grande jogo também. Você pega as atuações do Cruzeiro contra o Mirassol, as atuações do Cruzeiro contra o Bahia. E ontem... É um tempo ruim contra o Bahia e um tempo ruim ontem. O Flamengo jogou melhor na média do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro somou mais pontos. Isso. Mostra que é um time que, cara, não desiste, não aceita a polarização entre os dois mais ricos e tá ali dizendo, eu não saio dessa briga aqui, cara. E tá encontrando soluções interessantes no meio dos jogos. Contra o Bahia entrou Arroio, Sinisterra e Gabigol. Ontem o Sinisterra estava lesionado e ficou de fora. Gabigol para jogar com dupla de ataque contra o Bahia. Ontem ele virou um ponta-direita, que vai ser debate pra gente. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que simplesmente não conseguiu vencer o time do Vasco jogando no Maracanã. Lembrando que o Flamengo é o mandante, né? Era o mandante da partida. Acabou empatando em 1-1 contra o time do Vasco, jogando pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz, inclusive, né, deu algumas explicações falando sobre o motivo dele ter escalado um time ali teoricamente alternativo para esse confronto. Depois, logicamente, ele acabou colocando, né, os jogadores considerados titulares, Arrascaeta, né, Samuel Lino e algumas outras peças no segundo tempo, onde o time, né, cresceu um pouco de produção, mas acabou ficando no 1-1. O importante é que o Flamengo segue na liderança do Brasileiro e segue na luta pelo título do campeonato. Agora o Flamengo terá pela frente, logicamente, o jogo da volta contra o time do Estudiante pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!